Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Novamente nós estamos aqui para compartilhar mais um trecho da palavra do Senhor e que o Senhor Deus ele possa falar, ao meu coração, ao seu coração, no nome de Jesus. Meus queridos, quanto tempo, você tem orado? Meu irmão e minha irmã, quanto tempo você tem clamado a Deus? Quanto tempo você tem orado ao Senhor? Quanto tempo você tem pedido, uma bênção ao Senhor Deus? Existem pessoas que já estão orando há tempos, não é verdade? E tem pessoas que até já desistiram de orar e de buscar a presença do Senhor Deus em favor daquilo que estava desejando ou buscando, não é verdade? Há duas possibilidades, de Deus responder à nossa oração ou de talvez não responder, porque o que acontece? De repente Deus ele não nos responde a nossa oração, talvez porque nós não estamos orando conforme a sua vontade. E quando nós oramos conforme a vontade de Deus, o Senhor Deus ele nos responde. Amém? Eu quero compartilhar aqui em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate se abre. Olha só que interessante, o Senhor Jesus, ali no ensinamento ali do Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele ensina a maneira de como buscar, de como ser persistente na oração. Aqui o Senhor Jesus, ele diz, pedi e dar-se-vos-á. E de repente você esteja pensando, Deus já sabe o que eu preciso, Deus já sabe o que eu quero. Então para que eu vou pedir se Deus já sabe de todas as coisas? Mas Deus ele tem um prazer de ouvir a nossa voz. Deus ele tem um prazer de ouvir da nossa boca aquilo que nós precisamos. Deus ele quer nos abençoar, mas o Senhor Deus ele quer que nós falamos com Ele, que nós venhamos falar com Ele através da oração, que nós venhamos apresentar a Ele as nossas necessidades, os nossos pedidos a Ele através da oração. Não é verdade? Sabemos que há coisas que nós podemos fazer, mas sabemos também que há coisas que só o Senhor Deus pode fazer. Aquilo que nós podemos fazer, nós vamos fazer, mas aquilo que nós não podemos, Deus ele vai fazer por nós. E aqui o Senhor Jesus, ele ensina aqui como ser persistente na oração. E ele diz aqui, pedi dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Então, o segredo de nós é pedir e buscar. Não adianta eu só pedir e não buscar. Eu tenho que pedir e eu tenho que buscar. Deus ele quer que nós venhamos trabalhar em conjunto com Ele. Entendeu? Aquilo que eu disse agora há pouco. Há coisas que Deus pode fazer e há coisas que nós não podemos fazer. Na verdade, Deus pode todas as coisas, mas há coisas que nós podemos fazer. E aquilo que nós podemos fazer, Deus ele não vai fazer. Um exemplo que eu dou aqui, por exemplo, você precisa de uma porta de emprego, Aí você pede a Deus, Deus está pronto a te atender, Deus está pronto a abrir a porta de emprego, mas você também tem que estar pronto a estar buscando essa porta de emprego, a estar indo, procurar esse emprego, esse trabalho aonde tem, não é verdade? E isso é um trabalho em conjunto com o Senhor. Então o Senhor Jesus, ele diz aqui, pedi, dar-se-vos-á, buscais e encontrarei. Então eu tenho que pedir e além de pedir, eu tenho que buscar. Porque não adianta eu só pedir e não buscar. Eu tenho que pedir e buscar. E o interessante que fala aqui, e encontrareis, e batei e abrir-se-vos-á. Não é verdade? Então nós temos que ser o quê? Persistente. Porque se nós buscarmos, nós vamos encontrar, não é verdade? E se nós batermos na porta, a porta ela vai se abrir. Aqui está falando da persistência na oração. Em Lucas 18, a palavra do Senhor, ela nos fala de uma viúva que ela começou a ir ali
pedir um juiz para fazer justiça. E aquele juiz, até um certo período ali, ele não queria fazer justiça. Mas de tanto aquela viúva ir ali e insistir, aquele juiz que não temia a Deus e nem os homens, fez justiça àquela viúva. O interessante é que nessa parábola ali de Lucas 18, Jesus ele começa a dizer ali sobre o dever de orar e nunca desfalecer. Meus queridos, eu não sei por qual motivo, eu não sei o para que você tem orado, eu não sei o que você tem pedido a Deus, mas aquilo que você tem pedido a Deus, para você é difícil, mas para Deus não, porque Deus é o Deus do impossível. E na hora certa, Deus ele vai te responder, na hora certa, Deus ele vai te dar a resposta. Então não se desfaleça, não desista da oração, não desista daquilo que você tem buscado. Mas há um outro segredo, você tem que estar buscando segundo a vontade do Senhor. Porque a nossa oração ela só é respondida a partir do momento que nós buscamos aquilo que for segundo a vontade de Deus. Olha só o que Jesus ele diz aqui. E qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Olha só que interessante isso aqui que o Senhor Jesus ele nos ensina, né? Será que se o filho, quando ele pedir o pai um peixe, o pai vai dar uma pedra? Não. Será que quando o filho pedir o pai ali um peixe, ele vai dar uma serpente para o seu filho? De maneira alguma. E o Senhor Jesus ele fala aqui que nós, na condição de falhos e pecadores, de seres mortais e maus, sabemos dar as coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor que está nos céus. Se você pedir ao Senhor algo e Ele não te der, é porque aquilo que você está pedindo não vai fazer bem para você. Será que quando você orar a Deus e pedir a Deus, né, um pão, Ele vai te dar uma pedra? Não. Será que se você orar a Deus e pedir Ele um peixe, Ele vai te dar uma serpente? De maneira alguma. Deus, Ele sabe o que você precisa, Deus sabe do que você precisa, então Ele vai te dar aquilo que você precisa. Nem muitas das vezes que nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, talvez aquilo não vai fazer bem para nós. E Deus muitas das vezes não nos responde, não nos atende, não nos dá, porque Ele sabe que se Ele nos dá aquilo que nós estamos pedindo, que não é segundo a sua vontade, isso vai nos matar, isso vai nos tirar da presença do Senhor, isso vai nos fazer mal. E agora, meus queridos, um outro segredo. Quando nós oramos a Deus, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando nós pedimos algo para Deus, para que nós venhamos ser atendidos, há um segredo. E eu quero compartilhar com você aqui, no Evangelho de São João, capítulo 15, a palavra do Senhor, ela vai nos falar claramente. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7. Há um segredo para que eu venha ser abençoado. Há um segredo para que eu venha receber tudo aquilo que eu busco de Deus, né? Uma coisa é eu orar, né, e pedir a Deus algo, e aquilo for da vontade de Deus, Ele me atender e Ele me dá. Outra coisa é eu orar e pedir a Deus, e aquilo não for da vontade de Deus, Ele não responder minha oração. E uma outra coisa, um segredo para que nós venhamos ter as nossas orações respondidas segundo a vontade de Deus. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 7, a palavra do Senhor, ela nos diz assim, o próprio Jesus, ele diz assim, olha só, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Olha só que interessante o que o Senhor Jesus, ele diz aqui. Ele diz que aqui há uma condição para que nós venhamos receber tudo aquilo que nós pedimos a Deus segundo a vontade dEle. O Senhor Jesus, ele diz aqui, se vós estiverdes em mim. Então Jesus, ele disse, olha, se você estiver em mim. Então o primeiro segredo, nós temos que estar em Jesus. Nós não podemos estar fora de Jesus. Nós temos que estar em Jesus. O segundo segredo aqui, olha só, e as minhas palavras estiverdes em vós. Então as palavras do Senhor Jesus têm que estar em mim,
tem que estar sobre a minha vida. A Tiago, ele diz, lá na carta de Tiago, ele fala que nós não devemos ser somente ouvintes da palavra, mas devemos ser o quê? Cumpridores da palavra. Então Jesus, ele disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Olha só que interessante, que forte, que maravilhoso é a palavra, é o ensinamento que o Senhor Jesus nos dá, para mim ser respondido a todas as orações que eu estou fazendo segundo a vontade do Senhor. Para mim ser respondido, o primeiro segredo é o não desistir, da minha oração, é o ser persistente, porque Deus vai me atender. O segundo segredo, eu tenho que estar em Jesus. O terceiro, as palavras de Jesus, ela tem que estar em mim, e tudo quanto eu pedir ao Senhor, Ele fará. Olha só que interessante, o Senhor Jesus, Ele não diz assim: olha, se você me pedir isso aqui, eu vou te dar, aquilo outro, eu vou te dar. Não, Jesus, Ele diz: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Meus queridos, o que você está precisando? O que você está necessitando? O que você tem orado, o que você tem pedido a Deus? Será que aquilo que você tem orado, tem pedido a Deus, tem sido da vontade do Senhor? Será que aquilo que você tem orado, que você tem pedido a Deus, será que é da vontade do Senhor? Pense um pouco naquilo que você tem pedido, naquilo que você tem buscado e pedido ao Senhor. Analisa a sua oração. De repente nós não somos respondidos porque às vezes estamos buscando algo que não é segundo a vontade do Senhor. Ou talvez Deus também pode estar provando a sua fé e a sua oração vai ser respondida. Mas temos que analisar a nossa oração. E se nós não estivermos orando segundo a vontade do Senhor, nós possamos passar a orar segundo a vontade do Senhor. E orando sem desistir, sem desfalecer, permanecendo, perseverando, e pedindo ao Senhor, porque Ele dará a vitória em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que esta palavra ela possa produzir frutos na sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. E permaneça na oração, que Deus vai te dar a vitória em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.